Boa tarde, irmãos e irmãs, salve Maria. Então, tô vindo aqui fazer esse vídeo, vai ser um vídeo não muito curto, tá? Para esclarecer algumas coisas, né, que estão acontecendo, né, aqui na nossa cidade, em algumas igrejas, né, e em particular em algumas paróquias aqui. Então, tem acontecido bastante abuso litúrgico em algumas paróquias da nossa cidade, né? E eu, como teólogo, né, e formado em liturgia, a gente tem o dever de ensinar e mostrar a verdade, né? Porque às vezes as pessoas são católicas, frequentam a igreja, a Santa Missa, mas às vezes não sabem o que se deve ou realmente fazer ou não fazer, né? E infelizmente, né, essa semana que passou, aconteceu uma situação muito constrangedora numa paróquia que eu não vou citar o nome. Tem pessoas que estavam presentes, pessoas aqui do grupo, né? E onde, né, tem paróquias que o que está acontecendo? Abuso litúrgico durante, né, o momento que a gente vai receber, né, a Sagrada Eucaristia, né, a hóstia consagrada, né? Então, o que acontece? Primeiramente, a forma como está sendo feita e distribuída a Sagrada Comunhão está errada, né? Tanto pelo pároco, né, quanto pelos ministros, né? Eu sou ministro extraordinário da Eucaristia, porém, a culpa não é dos ministros, porque os ministros, infelizmente, às vezes também não têm essa instrução, né? Então, eu estou fazendo esse vídeo, tá? Vou mostrar para vocês aqui, tudo que eu vou falar aqui, tá? Eu estou respaldado aqui, tá? Redemptione Sacramento, documento da Igreja, de São João Paulo II, tá? IGMR, tá? Instruções Gerais do Missal Romano, tá certo, pessoal? Então não é nada da minha cabeça. Então vamos lá, o que está acontecendo? Aconteceu uma situação muito complicada, tá? De um padre, ao fim da missa, né, na semana que passou, pedir aos fiéis que comunguem na mão, né? Da seguinte forma, a missa antes de acabar, ele chegou, pegou o microfone e falou assim, eu preciso falar algo sobre a catequese, e começou a falar um monte de coisa que não procede, sobre patrística, sobre liturgia, e que a gente tem que caminhar junto com a igreja, e que caminhar junto com a igreja significa também nos gestos referentes à liturgia durante a celebração. Ok, até aí, correto. Porém, os gestos, se eu caminho e devo caminhar com a igreja, e os gestos referentes à liturgia, tem que estar aqui, né? Ou aqui. Não é o padre fulano, o padre ciclano, que vai determinar o que está certo e o que é errado. Ele deve seguir a liturgia, à risca. A gente sabe que existem algumas ressalvas, né, que o bispo tem permissão para mudar, tá? Com o consentimento do bispo diocesano, tá certo? Mas o que está acontecendo aqui é que, creio eu, que talvez o próprio bispo não esteja sabendo disso, né? Então a gente precisa, o intuito desse vídeo não é colocar ninguém, nem incitar ódio, não é nada disso, pessoal. Nós, como leigos, ter o conhecimento da verdade, tá? E o que cabe, o que tange ao nosso direito, tá? Então nenhum padre pode te obrigar a comungar na boca ou na mão, tá? Você escolhe o modo que vai receber a Sagrada Eucaristia, tá? Porque isso o Código de Direito Canônico ele não proíbe. Então eu posso receber a Eucaristia na boca, né, de joelhos ou nas mãos, tá? Mas o que está acontecendo é que, primeira coisa, a gente precisa entender, não existe, tá, nada que te obrigue a comungar na mão, como não existe nada que te obrigue a comungar na boca, tá? O comungar na boca é uma forma maior de reverência com o sagrado, né? E uma forma da gente evitar, às vezes, né, algum sacrilégio por questão de falta de catequese. Porque às vezes a pessoa vai lá, recebe a comunhão na mão, né, coloca a comunhão na boca e sai batendo a mão e ali fica muito fragmento do corpo de Cristo. E aquilo ali vai cair no chão, a pessoa vai pisar. Então acaba sendo um sacrilégio, acaba sendo um pecado, né? Se as pessoas tivessem uma catequese de como receber na mão corretamente, a forma de proceder, tá? Então, até aí,
Ok, posso receber da forma que eu quiser. Nenhum padre pode me obrigar. Ah, você tem que receber na boca, você tem que receber na mão. Não. Então eu recebo da forma que eu quiser. Não existe essa situação de o padre ou o pároco querer colocar na paróquia dele como se fosse um decreto. Aqui todo mundo comunga na boca. Não existe, na mão. Ou na boca. Não existe isso. Tá? E muito menos falar que quem recebe comunhão na boca é imaturo, parece criança. Que foi isso que foi falado. Esse padre disse o seguinte: nós devemos receber a comunhão na mão porque Jesus repartiu o pão com os discípulos na mão. E quem recebe comunhão na boca, isso é coisa de criança. A gente deve receber na boca, na mão. Quem recebe na boca é coisa de criança. E Jesus disse: tomai e comei, ok. Mas vamos lá. Os apóstolos tinham autoridade, como os bispos. A sucessão apostólica vem daí. Então eles poderiam pegar a comunhão na mão. Como os sacerdotes que estiverem presentes durante uma celebração, quem estiver concelebrando, os presbíteros, podem ir lá e fazer isso. Mas não nós leigos. Tá? Então a gente precisa ficar muito atento com isso. Ah, mas o padre fulano falou isso. Vai pegar a doutrina da igreja, pega o IGMR e confere. Nenhum padre está acima da lei e da doutrina da igreja. Quem tem autoridade para mudar algumas coisas, é o Papa. Algumas coisas. Tá? Também nem tudo. Tá? Então o que acontece? Comunhão com intinção sobre duas espécies. Não se comunga sobre duas espécies recebendo a hóstia na mão. Se a hóstia foi feita a intinção no vinho, se recebe diretamente na boca. E eu vou mostrar para vocês. Tá? A hóstia, tá? Só em uma espécie sem intinção, ok, eu posso recebê-la na mão. Tá? Outra coisa, ministro da Eucaristia, ministro extraordinário da Sagrada Eucaristia. Tá? Não tem e não pode fazer autocomunhão, ou seja, pegar a hóstia e fazer intinção por si próprio. Não, quem tem que fazer intinção é o padre e colocar na boca do ministro. Se for só na espécie, só a hóstia, pode dar na mão do ministro para que o ministro comungue. Mas sobre duas espécies, ministro não faz intinção, acólito não faz intinção. Quem deve fazer é o padre. Isso tudo está na IGMR, nas normas. Tá? E de onde começou isso tudo? Isso tudo começou, gente. Tem um livro, tá? Eu estou lendo aqui porque o nome é muita coisa, né? Um livro de um arcebispo que chama Dom Aníbal Bonini, que foi quem foi responsável por toda a reforma litúrgica da igreja. Tá? A nova reforma litúrgica, a nova elaboração. E ele diz o quê? Que essa mania de começar a comunhão na mão, isso não é uma lei da igreja. Tá? Comungar na mão começou como? No norte da Europa, tá? Na Alemanha, na Holanda. O povo começou por desrespeito a comungar por conta própria na mão. E o Papa ficou sabendo, mandou parar, e o povo não respeitou. Então o que o Papa fez? Para evitar uma revolta, uma revolução em massa, o Código de Direito Canônico permitiu que se comungasse na mão. Mas não foi um decreto do Papa. O povo começou a comungar na mão por conta própria, na Alemanha e na Holanda. Então, para evitar um problema maior, o Papa autorizou. Mas isso é uma exceção. Comungar na mão é uma exceção e nós pegamos esse costume, que não é o correto. Pode comungar na mão? Posso, mas é uma exceção. Tá? É uma exceção. Tá? Então, no missal, tá? No missal, que foi feito em 69, o missal de 1969 e 1970, não existe nenhuma referência de comunhão na mão. Nenhuma. Tá ok? Então isso aconteceu porque o povo do norte da Europa começou a fazer esse tipo de coisa por conta própria. Tá? Então o Código de Direito Canônico, o Papa, para evitar de maiores problemas, para não ter uma revolução em massa, porque o povo não obedecia, ele resolveu autorizar. Tá? Mesmo assim, as conferências episcopais, por exemplo, a CNBB, para autorizar a comunhão na mão, ela tem que pedir permissão para a Santa Sé. Ok? Vocês veem que o negócio é sério, não é assim simplesmente eu quero comungar na mão e comungo. Tá? Mas ok, isso aqui é para a gente começar o assunto.
tá? Então vamos lá. Vamos entrar aqui agora. Redemptione Sacramento, tá? É um documento, tá, promulgado pelo nosso santo Papa, São João Paulo II. Nada menos, ninguém menos que São João Paulo II, tá? Em 25 de março de 2004. Né? Então eu vou ler aqui algumas coisas, porque são muitas, né? Então, Redemptione Sacramento, número 90, o que fala? Convém que os fiéis comunguem de joelhos ou em pé, de acordo com o que foi estabelecido pela Conferência dos Bispos e confirmado pela Sé Apostólica. Quando, porém, comungam em pé, recomenda-se que antes de receber o sacramento façam a devida reverência a ser estabelecida pelas próprias normas. Ponto. Número 91. Na distribuição da Santa Comunhão, recorde-se de que os ministros sagrados não podem negar o sacramento àqueles que o pedirem, oportunamente, que estiverem devidamente dispostos e pelo que o direito não forem proibidos de recebê-lo. Portanto, todo católico batizado que não esteja impedido pelo direito deve ser admitido à Sagrada Comunhão. Assim sendo, não é lícito negar a Santa Comunhão a um fiel pela simples razão, por exemplo, de que ele queira receber Eucaristia de joelhos ou em pé. Então, aí já matou a charada. Não existe eu proibir. Tá? O fiel recebe da forma que ele quiser, ou de joelhos ou em pé, tá? Que está nas normas. Número 92. Embora todo fiel tenha sempre o direito de receber à sua escolha a Santa Comunhão na boca, nas regiões onde a Conferência dos Bispos, com a confirmação da Sé Apostólica, permitiu, se um comungante quiser receber o sacramento na mão, seja-lhe distribuída a Sagrada Hóstia. Entretanto, preste atenção, cuide-se com especial atenção para que o comungante tome a hóstia logo diante do ministro, de tal modo que ninguém se afaste levando na mão as espécies eucarísticas. Se houver perigo de profanação, não se deve ser distribuída a Santa Comunhão na mão dos fiéis. Entendeu, pessoal? Tem gente que pega a hóstia consagrada para levar para terreiro, para fazer outros trabalhos espirituais, enfim, várias outras coisas. Esse é o risco de excomungar na mão. Continuando. Número 93. É preciso que se mantenha o uso da patena para a comunhão dos fiéis, a fim de evitar que a Sagrada Hóstia ou algum fragmento dela caia. Qual igreja a gente tem visto o uso da patena? Eu, particularmente, não vejo mais. Eu estou com 36 anos, até meus 18, eu acho que eu vi isso. Hoje em dia eu não vejo mais. Tá? Cadê a patena? Ninguém usa. Número 94. Não é permitido aos fiéis, preste bem atenção nisso aqui, que é o que está acontecendo nas paróquias aí. Não todas, né? Mas, de um modo especial, nessa que teve o problema. Não é permitido aos fiéis pegarem por si e muito menos passarem entre eles de mão em mão a Sagrada Hóstia ou cálice sagrado. Além disso, a esse respeito deve ser abolido o abuso de os esposos, durante a missa nupcial, distribuírem reciprocamente a Santa Comunhão. Ok? Então isso aqui são algumas coisas, eu não vou ler tudo, porque não dá. Olha o tamanho do livro. Peguei os pontos mais críticos aqui. Tá? Promulgado pelo São João Paulo II, aqui está algumas das normas que deve ser seguida. Tá? Nenhum padre, nenhum pároco, ninguém está acima disso aqui. Isso aqui é documento da igreja, isso é coisa séria. Ah, mas a minha igreja o padre falou que pode. O padre está equivocado. A realidade é essa. Tá? E eu estou falando aqui com sabedoria e autoridade no sentido de estudo, de teólogo. Eu sou teólogo, sou professor de liturgia, né? E tenho outras formações também. Então, eu estou aqui para alertar. Tá? E conhecereis a verdade vos libertará. Então, aqui por enquanto, Redemptione Sacramento. Vou passar para o missal romano, né? Agora, para as instruções gerais do missal romano. Tá? Vamos lá. Então vamos lá, pessoal.
Outra coisa que eu vejo muito, ministro da Eucaristia fazendo purificação dos vasos sagrados, ou seja, do cálice após a comunhão, da âmbula. Não existe essa situação. Então vamos lá agora para o IGMR, Instrução Geral do Missal Romano, Instruções Gerais do Missal Romano. Número 279. Os vasos sagrados são purificados pelo sacerdote ou pelo diácono, ou pelo acólito instituído depois da comunhão ou da missa na medida do possível, junto à credência. A purificação do cálice é feita com água ou com água e vinho, a serem consumidos por aquele que purifica o cálice. A patena seja limpa normalmente com o sanguíneo. Cuide-se que a sobra do sangue de Cristo que eventualmente restar após a distribuição da comunhão seja tomado logo integralmente junto ao altar. Então, ministro extraordinário da Eucaristia não faz purificação dos vasos sagrados. Ok? Não existe essa situação. Vamos lá. Comunhão sob duas espécies. Número 281 da IGMR. A comunhão realiza mais plenamente o seu aspecto de sinal quando sob as duas espécies. Sob esta forma se manifesta mais perfeitamente o sinal do banquete eucarístico e se exprime de modo mais claro a vontade divina de realizar a nova e eterna aliança no sangue do Senhor, assim como a relação entre o banquete eucarístico e o banquete escatológico no reino do Pai. Ok. Beleza. Vamos lá, né? Então, além dos casos previstos, né, que está aqui em cima, né, sobre a comunhão em duas espécies, que é permitida, tá? Porém, o que está escrito aqui? Além dos casos previstos nos livros rituais, a comunhão sobre duas espécies é permitida nos seguintes casos: aos sacerdotes que não podem celebrar ou concelebrar o santo sacrifício, ao diácono e a todos que exercem algum ofício na missa, aos membros das comunidades na missa conventual ou na missa chamada da comunidade, aos alunos dos seminários e a todos os que fazem exercícios espirituais ou que participam de alguma reunião espiritual ou pastoral. Porém, o bispo diocesano pode baixar normas a respeito da comunhão sob duas espécies para a sua diocese, a serem observadas inclusive nas igrejas dos religiosos e nos pequenos grupos. Ao mesmo bispo se concede a faculdade de permitir a comunhão sob duas espécies, sempre que isso parecer oportuno ao sacerdote, a quem, como pastor próprio, a comunidade está confiada, contanto que os fiéis tenham boa formação a respeito e esteja excluído todo o perigo de profanação do sacramento ou rito se torne mais difícil por causa do número de participantes ou por outro motivo. Então aqui, pessoal, a gente percebe, a maioria dos leigos não tem essa formação catequética. Por isso a comunhão sobre duas espécies é direto na boca. Como que eu vou pegar uma hóstia que foi feita a intinção no vinho, ou seja, esteja molhada no vinho, como que eu vou receber ela aqui? Para que a minha mão fique suja com o sangue de Cristo. Depois eu vou fazer o quê? Eu vou passar a língua. Não existe essa situação. Então é direta na boca, também tendo o risco de pingar o sangue de Cristo no chão. Entendeu, pessoal? Vamos lá, continuando, né? Contudo, quanto ao modo de distribuir a Sagrada Comunhão sobre as duas espécies aos fiéis e a extensão da faculdade, as conferências dos bispos podem baixar normas a serem reconhecidas pela Sé Apostólica. Então ele tem que pedir uma autorização. Não é simplesmente eu quero que todo mundo comungue de duas espécies sobre duas espécies no cálice na boca. Não é só o padre que eu quero e pronto, acabou. Não, tem que ter uma autorização. Continuando. Quando a comunhão é dada sobre duas espécies. Então vamos lá. Primeiro ponto. Quem serve ao cálice é normalmente o diácono, ou na ausência o presbítero, ou o acólito instituído, ou outro ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, ou outro fiel, a quem, em caso de extrema necessidade, é confiado eventualmente este ofício.
Segundo ponto, o que por acaso sobrar do precioso sangue é consumido no altar pelo sacerdote ou pelo diácono, ou pelo acólito instituído que serviu ao cálice, e que, como de costume, purifica, enxuga e compõe os vasos sagrados. Aqui não fala que ministro da Eucaristia tem que tomar o restante do sangue de Cristo, do vinho que ficou no cálice. E está acontecendo isso aqui. Ou então vai lá e me dá para um leigo da Assembleia. É abuso litúrgico grave. Está aqui, gente. Está aqui. Tá? Número 284 da IGMR. Tá? Continuando, número 285. Para distribuir a comunhão sobre as duas espécies, preparem-se. Quando a comunhão do cálice é feita tomando diretamente do cálice, prepare-se um cálice de tamanho suficiente ou vários cálices, tendo-se sempre o cuidado de prever que não sobre mais do sangue de Cristo, do que se possa tomar razoavelmente no fim da celebração. Então, é algo que tem que ter uma autorização, não pode ser feita toda a missa. Tem aqui toda... Não tem, são muito vídeo, vai ficar muito grande. Eu tenho aqui especificado aqui umas 10 normas quando se pode distribuir sobre duas espécies. Né? Por exemplo, quando há ordenação de diácono, quando há casamento, por exemplo, vamos ver mais aqui. Tá? Em missas de jubileu de sacerdote, casamento ou profissão religiosa, na primeira missa de um neo-sacerdote, enfim, em celebrações mais, vamos falar assim, mais próximas a uma solenidade. Tá? Então, beleza, vamos lá. Vamos continuar. Quando a comunhão se realiza por intinção, preparem-se hóstias que não sejam demasiadamente finas nem pequenas, mas um pouco mais espessas de costume, para que possam ser distribuídas comodamente depois de molhadas parcialmente no sangue. Tá? Se a comunhão do sangue se faz bebendo do cálice, o comungando depois de ter recebido o corpo de Cristo, aproxima-se do ministro do cálice e fica de pé diante dele. O ministro diz: o sangue de Cristo. O comungante responde: amém. E o ministro lhe entrega o cálice que o próprio comungando com as mãos leva à boca. O comungando toma um pouco do cálice, devolve-o ao ministro e se retira. O ministro, por sua vez, enxuga a borda do cálice com o sanguíneo. Tá? Se a comunhão do cálice é feita por intinção, o comungando, segurando a patena sob a boca, que não tem patena, tá? Quem está comungando, é o correto isso aqui, deveria segurar a patena sob a boca, aproxima-se do sacerdote que segura o vaso com as sagradas partículas e a cujo lado tem o ministro sustentando o cálice. O sacerdote toma a hóstia, mergulha parcialmente no cálice e mostrando-a, diz: o corpo e o sangue de Cristo. O comungando responde amém, recebe do sacerdote o sacramento na boca e se retira. Tá? Então, a gente está vendo aqui, tem muito mais coisa, mas senão o vídeo vai ficar mais de uma hora de vídeo aqui. Aqui a gente vê que tudo isso, né, está especificado ali, que não se pode receber. Tá? Agora vamos voltar aqui, né, no Redemptione Sacramento, tá? Então vamos lá, de novo, né? Número 104, tá? Do Redemptione Sacramento. Não seja permitido que o comungante molhe por si mesmo a hóstia no cálice, nem que receba na mão a hóstia molhada. Que a hóstia para a intinção seja feita de matéria válida e seja consagrada, excluindo-se totalmente o uso do pão não consagrado ou feito de matéria. Então, não seja permitido que o comungante molhe por si mesmo a hóstia no cálice, nem receba na mão a hóstia molhada. Isso se chama autocomunhão. Quando o padre te dá a hóstia na mão para você molhar a hóstia no vinho, é abuso litúrgico grave. Não se deve fazer. Porém, os ministros não têm formação e fazem, ou às vezes nós mesmos, eu como ministro, mesmo sabendo que não posso, acabo sendo, de certa forma, obrigado a fazer porque a gente está dentro da Santa Missa, da Santa Celebração, e eu não vou ficar discutindo com o sacerdote ali dentro.
Então o intuito de fazer esse vídeo é esclarecer isso para as pessoas. Continuem comungando na boca, é a forma correta. Se eu quero receber na mão, ok. Se for só espécie, tá? Só a hóstia, receba. Se for por intenção, receba na boca. Porque senão você também vai estar em pecado. Porque você vai estar aqui, ó, desobedecendo às normas. Que não é o padre fulano, o padre ciclano que fez, isso é doutrina da igreja, foi o Papa, que é um Papa Santo, São João Paulo II, tá? E as instruções do missal romano, tá? Então, pessoal, a gente precisa ficar muito atento. Ah, mas o padre falou isso. Gente, a gente tem que seguir a doutrina, o catecismo da igreja, as leis da igreja. Não é o que o padre fala, o que fulano fala. É claro, não são todos, gente. A maioria dos padres ensinam o correto. Mas a gente está vivendo abuso litúrgico, não pode liturgia para ser seguida. Senão, eu pegava esse livro aqui e rasgava. Senão eu não precisava disso, eu não precisava disso, eu não precisava da Bíblia, eu não precisava do Código de Direito Canônico. Todo lugar tem regra, na minha casa tem regra. Se eu entro num fórum, eu tenho regra, eu tenho até a roupa que eu tenho que entrar. E na igreja, que é o de mais sagrado para a gente, a Sagrada Eucaristia, eu faço do jeito que eu quiser? Ou do jeito que o padre quiser? Não. Está errado. Isso está errado. E São Paulo disse numa passagem, que eu não me lembro agora, o versículo e o capítulo. Ainda que eu fosse um anjo, se eu pregasse um evangelho diferente, eu seria anátema. Ou seja, ainda que eu fosse um anjo, se eu ensinasse algo diferente do que está escrito na lei de Deus, eu seria excomungado. Ninguém tem autoridade para mudar a doutrina. Algumas coisas, o Papa tem autorização para mudar. Algumas coisas, algumas leis. Mas o padre não. Então, não deixe que a nossa igreja vire uma bagunça. Nós, católicos, não podemos permitir isso. E ainda tem mais. Aqui no IGMR fala que... Deixa eu ver se eu acho aqui. Vamos ver aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Se eu não achar, não tem problema. Depois... Vamos lá, achei. Número 184, Redemptione Sacramento. Todo católico, seja sacerdote, diácono ou fiel leigo, no caso, nós, que não temos a ordem, o sacramento da ordem, tem o direito de apresentar queixa contra o abuso litúrgico ao bispo diocesano ou ordinário competente àquele, equiparado pelo direito ou à sé apostólica em virtude do primado do romano pontífice. Então tudo isso concorre para o bem da Santa Igreja. A gente precisa denunciar abuso litúrgico, tá? Isso aqui não é querer ser orgulhoso, eu tô fazendo motim contra o padre e tal, não. Quem está errado é ele. Quem está abusando da Eucaristia, do corpo de Cristo, que é o que a gente tem mais precioso, é o padre, o sacerdote, ou quem estiver fazendo isso, ou até mesmo um leigo. Tá? Então cabe denúncia, tá? Número 184 do Redemptione Sacramento, tá aqui. Tá? Entretanto, é bom que a comunicação ou a queixa seja, no que for possível, apresentada primeiramente ao bispo diocesano. Faça-se isso sempre em espírito de verdade e caridade. Por quê? Isso aqui, pessoal, não é um motim contra um padre fulano, contra um padre ciclano. A gente precisa orientar até o próprio padre. Mas se o padre não aceita, a gente orienta com carinho, com respeito, porque é um homem ungido e nós devemos respeitá-lo, porque ele é um homem ungido de Deus. Mas ele não pode abusar da Santa Celebração. Entende? A gente precisa orientar. Se tem uma equipe dentro daquela paróquia, a gente precisa. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas preferem se calar para não ter uma disposição com o pároco do que ir lá e falar a verdade. Conversou, não resolveu, precisa ser feito uma denúncia. E é isso que
vai acontecer, vai acabar acontecendo. Eu, por exemplo, não vou ficar mais quieto. Claro, não vou discutir com ninguém dentro da igreja, dentro da celebração, mas eu vou, se continuar, levar o conhecimento do bispo. Só que eu só não vou resolver isso. A gente precisa, o bispo precisa ver, o próprio pároco ou o padre que esteja fazendo, que o povo está cansado disso, que o povo tem o conhecimento que ele está errado. E a gente não pode concordar com isso. A situação é essa. Talvez eu vou ficar taxado como chato, né? Ou como um cara que está causando problema na cidade. Não é. Aqui eu estou respaldado pela doutrina. E aí, infelizmente, doa quem doer. Né? Eu prefiro estar bem com Deus, porque no final das contas vai ser entre eu e ele. O meu juízo vai ser entre eu e Deus. Não vai ser eu com o padre fulano, eu com o leigo ciclano. Então, pessoal, eu fiz esse vídeo. Ficou um vídeo de 30 minutos, ficou grande. Eu tentei resumir o máximo possível. Por favor, não tenha medo. Pode passar esse vídeo para frente. Pode passar esse vídeo para frente. Eu não citei nome de padre, de ninguém aqui, tá? Eu só expliquei, e isso está acontecendo na nossa paróquia. Tem pessoas que estavam presentes na missa ou que estão vendo isso acontecer e não têm o conhecimento. Então agora você tem o conhecimento do que é a verdade. Tá certo? Espero que rezem, peçam discernimento, respeitem o padre, o pároco, o bispo. O bispo é nosso pastor. Ninguém está falando do bispo aqui, porque eu, particularmente, nunca vi o nosso bispo cometer um abuso, nunca vi. Mas tem padres que estão cometendo, sim. E não são poucos, não. Tá? Então, esse vídeo vai ficar, vou tentar colocar, ele vai ficar no meu Instagram. E compartilha aí, tá certo? É grande, mas escuta, tá, gente? Quem puder, ouça o vídeo, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus. Salve Maria.